Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Senhor, conduza-nos na Tua palavra, Pai, que é vida e viva a cada dia, Pai, que se renova e fala, nos instrui, não somente nos ensina, Pai, mas modifica o nosso ser, sustenta nosso ser, modificando, nos levando mais e mais em direção à pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como temos cantado nesses dias, Pai, que comemoramos, que relembramos a morte de Jesus na cruz. E mais do que isso, a ressurreição, sem a qual, Pai, toda a nossa vida não estaria aqui. Sem a ressurreição de Cristo Jesus, o ponto central do Evangelho de Cristo e da vida da igreja, Senhor. E por isso estamos aqui, lembrando dessa data e mais do que isso, sendo alimentados por Ti, Jesus. Fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja aqui reunida nessa noite, mais uma vez, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que eu me fiz ao ler esse texto, lembrando essa data de hoje, estamos no momento de Páscoa, que todo ano nós celebramos, comemoramos, uns pelos motivos certos, outros errados, mas enfim, Cristo morreu, ressuscitou, sabemos disso, mas e daí? O que fazemos com isso agora? Porque esta foi a questão de quando Cristo morreu, ressuscitou, da igreja primitiva, dos apóstolos, dos pais da igreja. Cristo ressuscitou, e agora? Lógico que é um grande ato histórico. Mas diante dessa obra de Cristo, diante da ressurreição de Cristo, o que faremos nós agora? Essa é a grande pergunta. Estamos aqui, por exemplo, reunidos no domingo à noite, onde lembramos toda a trajetória histórica de Cristo aqui entre nós, a sua ressurreição, e tudo que o Espírito Santo de Deus tem feito na igreja durante esses séculos, mantido a igreja de Cristo Jesus até hoje, sem a qual a igreja não existiria diante de tanta perseguição no mundo, durante séculos e séculos. Mas Cristo ressuscitou. Diante dele, dessa obra, o que faremos nós? Essa é a condição que o escritor aos Hebreus coloca aqui para aquela igreja no primeiro século. E ele diz assim, nos primeiros versículos que vamos relembrar. Irmãos, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Enfim, primeira pergunta, por que podemos ter confiança ao nos aproximarmos de Deus? Porque o próprio Deus, o Cristo, nos deu esse acesso. Aqui a palavra intrepidez, na verdade, às vezes traduzida como liberdade, no original, como confiança, também é uma palavra usada na época para autorização. Cristo morreu, ressuscitou, e agora?
como estamos diante disso? Como podemos ter essa confiança, essa intrepidez? Ou seja, Cristo nos deu a autorização. Porque quando Paulo, né? Estou eu aqui já deduzindo que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Na verdade, ninguém sabe quem foi. Mas o que interessa é que é a palavra de Deus inspirada e com muitas instruções para a igreja da época de hoje. Mas a palavra aqui, tendo, irmãos, intrepidez, é tendo autorização também. Não só intrepidez da nossa parte, ou ousadia, como algumas versões dizem, mas a palavra também diz, reflete esse pensamento do escritor na época. A autorização. Por que a nossa confiança é baseada nisso, então, após a ressurreição de Cristo? Porque Cristo nos autorizou. Mas nos autorizou a quê? A entrar no Santo dos Santos, como diz o versículo 19. Porque bem sabemos, espero que saibamos, que até então, a obra de Cristo Jesus não ser consumada, até então o local do santuário, do templo, do Santo dos Santos, só era um local autorizado a uma única pessoa, veja bem, de todo o povo de Deus, na antiga aliança, somente ao sacerdote. Não era qualquer sacerdote também, era somente ao sumo sacerdote, e mesmo assim o sumo sacerdote também não poderia entrar lá quando que quisesse, sabe? Igual nós fazemos com a nossa casa, entra e sai, tal, tal. Não é bem assim, é a casa do Senhor, o Santo dos Santos, de toda a nação escolhida, somente o sumo sacerdote no meio de tantos sacerdotes. E mesmo assim, uma vez ao ano, e mesmo assim, não de qualquer jeito. Em consagração, pelo contrário. Com a ressurreição de Cristo, irmãos, Cristo nos autorizou a entrar nesse local altamente secreto, privado, privativo. O Santo dos Santos, o santuário dos santuários, que somente o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano, com toda uma preparação que ele tinha que ter, senão morria. E Cristo nos autoriza. Veja bem como a profundidade desse pensamento estava restrito a um povo, a um grupo seleto, a uma pessoa, agora está aberto a todos. Pensando bem, muitas vezes a gente não dá valor a isso, não é verdade? Deus abriu o caminho, nos deu liberdade, nos autorizou a entrar nesse local de comunhão íntima com o Senhor, que agora só temos um sumo sacerdote, que é Cristo. Muitas vezes nós desprezamos isto. Nós desprezamos tal liberdade de entrar nesse local e falar, ter acesso diante de Deus, diretamente com Deus. Nesse local secreto, que até então era secreto, foi aberto por quê? Porque o véu se rasgou. Os evangelistas, Mateus, 27:51, Marcos, Lucas, falam que com a morte de Cristo, quando Cristo brada, está consumado, tremeu-se a terra, e esse véu, e não pense que era um véuzinho assim, desse que a gente compra baratinho para colocar nas nossas cortinas de casa, às vezes, não é verdade? Que chama, como é o nome? Voal, né? Voal, o negócio voa, qualquer vento voa, né? É voal mesmo. Era um véu grosso, uma cortina, quase uma cortina de ferro, né, digamos. Não era qualquer elemento, isso se rasga de alto a baixo e tem um simbolismo e, ao mesmo tempo, uma verdade prática. O acesso foi restrito, autorizado por Cristo. O texto diz aqui, no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, e o véu é a carne. Ao mesmo tempo, literalmente, era aquele véu grosso, foi rasgado do templo, que era um véu usado da transição do santuário comum para o Santíssimo, foi rasgado. Agora, todos entraríamos em Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, esse véu simbolizava a carne de Cristo, que foi literalmente rasgada. Cristo foi perfurado, foi despido da sua glória, foi torturado, foi chicoteado, teve a sua carne rasgada.
Então, a carne de Cristo como simbolicamente o véu, e o véu de fato do templo antigo. Dizendo que esses templos não separariam mais o homem do acesso ao Senhor. Mas o que nós temos tentado fazer hoje, que muitos têm, nós no sentido hipotético, no sentido geral, o que tentamos fazer muitas vezes é recosturar o véu. Não é verdade? Tem gente por aí tentando costurar o véu. O véu se rasgou de alto a baixo. A carne de Cristo e o véu literal do antigo templo. E tem gente por aí não costurando o véu. Então, não costure o véu. Não sejam costureiros cristãos. No mau sentido da palavra, né? Aliás, está em falta costureiro hoje em dia, não é verdade? É uma profissão que está em falta, entre parênteses. Mas tem gente tentando fazer isso porque quer colocar as suas obras. Tadinho de Jesus, morreu ali, ficou todo cortado. Aquele Jesus sofredor. É verdade. Vamos aqui colocar um remédiozinho, costurá-lo. Vê o Cristo que foi morto, mas não entende que a obra de Cristo completa não é somente a sua morte, mas sim o fundamento é a sua ressurreição. A base da vida e da vitória da igreja está na ressurreição de Cristo e a separação que não há mais entre nós e Deus. Então não costure o véu. Costurar o véu é colocar nossas obras, as nossas ideias, colocar dificuldades entre o acesso de Deus e o homem, do homem até Deus, colocar rituais, colocar coisas. Para você chegar a Deus, você precisa fazer isso aqui, olha. Porque para passar daqui, tem um véu, que é grosso, não dá nem para enxergar do outro lado. Você não sabe o que tem do outro lado, só nós sabemos. Então, olha, para você atravessar esse véu, você precisa pular 7 vezes as ondas. Eu morei na praia há muitos anos, né? Sempre morei na praia. Só ainda guarda essas coisas, né? Ou então você tem que fazer a oração da tal hora, porque naquela hora a fila é menor e Deus responde. De repente é menor aqui, né? Mas do outro lado do mundo, aqui está de noite, está lá de dia, então a fila é grande do mesmo jeito. Se você fizer isso, aquilo outro, Deus vai te ouvir. Nós argumentamos tentando costurar, entre aspas, esse véu, colocamos barreiras, e o apóstolo, ou o escritor, melhor dizendo, no texto ele explica que isso é um pecado. Esse novo e vivo caminho, exatamente que com véus rasgado, se abriu um caminho novo, como se alguém abrisse a cortina de casa e vê o sol entrando, tirando aquele mofo, aquele mau cheiro. Quando a pessoa abre a janela e vê que há um mundo diferente lá fora, fora das nossas prisões, dos nossos olhos embaçados. E quando o autor escreve novo caminho, é um novo de recém-morto, não é um novo de um outro novo. Novo aqui significa recém-mortificado caminho. Olha, um caminho que acabou de ser morto, está vendo? Esse Jesus que foi pregado, ressuscitou, ele é um novo. Então, acabou de acontecer esse fato histórico. Como aquelas notícias dos jornais que nós vemos, não é verdade? Sabe o que aconteceu agora? Aconteceu tal tragédia, tal isso, tal. Então, era como uma notícia nova do jornal. Olha, o que aconteceu? Acabou de sair no telejornal, no plantão, aconteceu isso. Quando? Foi ontem, foi agorinha, acabou de acontecer. Então, esse novo aqui do texto, pelo novo e vivo caminho, é como se fosse uma manchete do jornal. Algo que acabou de acontecer. E vivo porque era um caminho realmente vivo. Contrastando com os antigos rituais. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: o véu foi rasgado, esse novo caminho que acabou de acontecer, essa notícia nova, ela é viva. Contrastando com aquela toda a ideia que perdurou séculos e séculos da antiga aliança, que para se chegar a Deus, precisaríamos de cordeiros
imolados, mortos, dia após dia, pelos sacerdotes em geral, e pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, necessidades rituais, de ofertas e de propiciação pelos pecados, constantemente, toda hora. Fazia um erro, tinha que ir para o sacerdote. Matava um animal, levava uma oferta, isso, aquilo, outro. Isso acabou. Era um contraste entre a antiga e nova aliança. Jesus, de uma vez por todas, se fez o Cordeiro de Deus. Ele estava dizendo, se passou, agora é um novo e vivo caminho, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 21. Cristo agora, a sua carne rasgada, abriu o caminho para nós. Jesus passa a ser o quê? A porta. O que o Evangelho de João diz lá em 10:9? Evangelho de João 10:9 diz, o próprio Jesus declara, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Não está mais preso. Entrará, verá campos verdejantes, como fala também o Salmo 23, do Senhor, o nosso pastor. Nos conduz pelos pastos verdejantes. Não há outro caminho. Cristo purificou de uma vez por todas. É o novo e vivo caminho. Ele é a porta. Então não adianta nós pensarmos que há outros deuses, por mais que outras religiões preguem isso. Nós, muitas vezes, a gente critica as religiões em geral. Não é verdade? Criticamos as religiões em geral. Porém, nós colocamos em nossa mente as nossas pseudo-religiões. As nossas ideias. Esquece que Cristo é a única porta, o único caminho de se chegar a Deus. Por isso que o autor enfatiza no capítulo 10, versículos 19, 20 e 21, inicia o 19 assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Não tenha medo. Intrepidez, liberdade também, autorização do próprio Jesus, que é a porta, é o caminho. Muitas pessoas ainda hoje têm medo de se chegar a Deus. Quando a gente fala de Cristo ou de Deus por algum amigo nosso que não conhece o Senhor, a primeira pergunta que geralmente eles fazem qual é? Eu tenho jeito? Eu tenho salvação? Eu posso? Eu também tenho direito a isso? Ah, mas eu não presto. Deus não vai me querer. Dá vontade de responder, realmente, você não presta. Nem você, nem eu. Mas é assim mesmo, não é pela sua obra. Cristo abriu o caminho, Ele foi o Cordeiro morto. Ele é a porta, basta você entrar. Só que isso parece muito fácil, né, irmãos? Parece muito fácil. A coisa é tão fácil, mas espera aí. Só preciso de coragem, ousadia para entrar por Cristo que é a porta? Sim. É simples assim? É simples assim. Só que nós não cremos nessa simplicidade, nós não cremos no poder do Evangelho. Nós queremos colocar rudimentos nossos. Criticamos religiões, mas nós temos os nossos próprios rudimentos. Achamos que tem que fazer alguma coisa a mais, porque não pode ser sério isso. Tão simples assim? Entrarmos? Sim, é simples. E a gente tem a tendência de fazer isso, sabe por quê? Porque nós não confiamos. Nós não entendemos essa palavra inicial, tendo, pois, ousadia, intrepidez. Nós achamos que temos que cooperar com algo para Deus. Nós não costumamos acreditar que é simples, que a obra é só Cristo. Só em Cristo, só por Cristo, só através de Cristo que é a porta. Nós costumamos realmente acreditar nisso. Mas isso é um pecado. Então, por que podemos ter confiança? Porque Cristo nos autorizou, abriu acesso. É o nosso sacerdote. Em segundo lugar, como devemos nos aproximar de Deus? Já que Cristo abriu, aí o texto aqui responde. Versículos 22, diz assim, guardemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé,
tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O escritor aqui fala 4 tópicos nesse versículo 22 de Hebreus. Com coração, aproximemo-nos com coração sincero, com sincero coração, com coração verdadeiro. Sincero aqui é de verdadeiro mesmo. Tem em algumas línguas, traduz sincero como sem cera. Né? Sem cera, para nós aqui é o cara de pau mesmo. Então, sincero, algumas línguas se tornam até um trocadilho, né? Sincero ou sem cera. São questões etimológicas, mas não vem ao caso. Sem você colocar uma maquiagem, uma máscara, né? Fazer uma maquiagem tal que você não pareça exatamente o que você é. Mostre o seu rosto, quem você é, o seu coração de peito aberto para Deus. Não tente colocar para Deus que você é meio bonzinho, meio erradinho, assim, não teve jeito, né? Eu não sou igual aquele publicano, Senhor, eu sou um cara aqui, né, igual fariseu, lembra? Eu não sou aquele publicano, eu sou um cara que estou de segunda a segunda aqui, todo sábado eu estou te cultuando, faço jejuns, isso, aquilo outro. Então a gente, não é isso. A gente tem que mostrar quem somos, sem as máscaras. E essa sinceridade é o que Deus busca. Quando Davi orou para sondar o seu coração, porque ele mesmo não tinha consciência, não tinha capacidade de mostrar tudo de podre que estava dentro dele. Quando a gente lembra da história do rei Saul, um rei escolhido, na verdade, mais pelo povo, né, não por Deus, porque Saul era bonitão, né? As mulheres aí, ó, leem a história de Saul, vocês vão ver com detalhes, pessoal que lê os detalhes da Bíblia é que tem que prestar atenção. Saul, aquele cara bonitão, alto, né, ficava no meio da turma, assim, era o mais alto da turma, devia ter, né, um cabelo bonito, um olhão, uma conversa boa, enfim. Ele vai ser o rei. Mas Saul aprontou um monte, né? Saul quis fazer, lá adiante na sua vida como rei, Samuel deu um monte de instrução. Aí Saul faz o quê? Justamente o contrário, porque Saul queria fazer um culto ao Senhor segundo as suas ideias. Samuel fala, você vai guerrear, aí Saul ganhou a guerra, o cara bonitão, forte, valente, né? Devia ser saradão. Aí o Saul bonitão, alto, saradão, ganhou a guerra. Pronto, era tudo o que o pessoal queria. O cara já era demais, ganhou a guerra. Só que Samuel falou o seguinte, ó, aquelas pedras, o que tem de valor, os bois, as riquezas, você deixa tudo lá, não traz nada não. Aí Saul fez o quê? Vou deixar essa riqueza para trás, vou trazer e botar no tesouro. E mais ainda, além de enriquecer a nossa nação, que o povo vai ficar feliz porque nós ganhamos a guerra, estamos ficando ricos. Ainda vou dar um culto ao Senhor. Aí Samuel, ele fez tudo ao contrário do que o profeta Samuel disse. E olha que ele queria fazer com sinceridade, não era? O que ele estava fazendo de errado? Ganhou a guerra. Estava trazendo despojos, riquezas para o povo. Tudo coisa boa, não é verdade? Eu vou falar que não. Vocês vão falar que era tudo coisa ruim. Ainda vai fazer um culto ao Senhor no meio da multidão vitoriosa. Tudo coisa boa. Só que não era o que Deus queria. Então Saul estava sinceramente errado. Com as ideias dele, de sinceridade, de coração, enfim. Então esse ditado popular, o que importa é o coração, não é verdade? Não, isso é para cardiologistas. Os cardiologistas podem falar isso, o que importa é o coração. Agora, na vida cristã não é bem assim. O que importa é um coração purificado pela palavra. Coração está chegando a Deus sincero, sem meias palavras, sem segundas intenções. Saul estava, na verdade, com segundas intenções. Ele
queria passar pelo o cara do momento diante do povo e diante de Deus. Olha, Samuel, olha como eu sou bom. Ainda vou cultuar a Deus, para mostrar para todo mundo que eu sou o cara. Então Saul queria se exibir. Ainda estava desobedecendo. Caim e Abel, outra passagem bíblica que nos vem à mente. Caim foi rejeitado e Deus falou por que ele foi rejeitado. Deus falou, Caim, você matou Abel e você foi rejeitado. Se você chegasse até mim com um coração sincero e puro, certamente você seria recebido. A sua oferta, a sua adoração, o seu culto. Eu não entendo que Caim foi rejeitado porque ofereceu uma coisa lá, diferente. É o que ele fazia da vida. Ele ofertou o que ele trabalhava, mas ele chegou com o coração errado. Segundo as intenções, não sincero. Então o apóstolo, o escritor fala, como devemos nos aproximar de Deus? Sem essas segundas intenções. Coração verdadeiro, sincero. Senhor, eu sou um cara de pau. Eu sou sem vergonha, eu não presto, eu não consigo. Igual o apóstolo Paulo fez, Romanos 7. O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Enfim. Cristo tem que viver em mim. Coração sincero, em segundo ele fala, em plena certeza da fé. Isso é difícil. Plena certeza da fé na obra de Cristo. Aproximar-nos de Deus, em segundo lugar, com coração sincero, em plena certeza da fé. Na obra de Cristo, não na nossa, como nós já falamos no primeiro tópico, e o escritor aqui enfatiza. Cristo abriu o caminho, basta você ser sincero diante dele, quem você é, reconhecer quem você é, no seu coração sincero. E certeza da fé diz, não o que você é, mas na fé no que Cristo fez. Porque fé não é fé em você, não é fé em mim. Então, quando o escritor, muito sabiamente, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, coloca assim, com sincero coração nosso, com plena certeza da fé, versículo 22, a fé na obra redentiva de Cristo, que ele que fez, ele que faz o tempo todo. Porque nós temos a tendência de acreditar que Deus fez lá no madeiro, na sua morte e ressurreição, mas que agora, em 2023, a gente tem que dar uma ajudinha, porque, afinal de contas, já passou muito tempo, não é verdade? Não, tudo bem, Deus ressuscitou, mas, quem sabe, mais alguma coisinha aqui. Plena certeza de fé que aquela obra de Cristo verdadeiramente está consumada. A nossa tendência moderna, nesse mundo moderno, ativista, utilitarista, quem pode mais, quem sabe mais, quem tem mais capacidade, é exatamente ao contrário. Às vezes é uma fé mística, irracional. Às vezes é uma fé não no Senhor, mas é uma fé na minha capacidade. Aqui fala da fé, plena certeza de fé, que isso que Cristo já fez é suficiente. E a obra de Cristo vai nos moldar e mudar. Igual o oleiro, o vaso do oleiro, que diz lá em Jeremias 18. Plena certeza de fé, coração sincero e, terceiro, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com água pura o seu corpo. Aqui são dois aspectos interligados no versículo 22. Coração purificado é simplesmente um reforço. Todo o versículo 22 é um argumento único, na verdade, que como o pensamento poético da época trabalha com reforços de ideias. Coração sincero, coração purificado é o aspecto interior. E o corpo lavado com água pura é o aspecto exterior, visível. Aqui pode nos remeter a duas coisas muito práticas e verdadeiras no meio da igreja: a palavra e o batismo. Nosso coração interiormente purificado e nosso corpo lavado no exterior só tem uma coisa: tomar banho de palavra, e o batismo que fala
convicção da regeneração. É um testemunho externo, exterior, que você está dizendo para você mesmo, para o mundo: eu sou de Cristo, Cristo é meu. O antigo ritual dos sacerdotes, lá na antiguidade, os sacerdotes, ao serem consagrados, eles tinham que ser literalmente lavados com água, de alto a baixo, e purificados. Antes de exercer o seu ministério no tabernáculo, de tocar as coisas sagradas, dia após dia. E também tinha um ritual de consagração, de separação. Olha, você agora é consagrado literalmente ao Senhor. E o texto fala que da mesma maneira que os antigos sacerdotes, a igreja, nós somos assim também. Coração purificado e o corpo lavado pela palavra, pelo sangue de Cristo. Então, tudo isso só é possível não com as nossas forças, mas ao meditarmos e ao entranharmos a palavra em nossa mente, coração, nosso corpo. Não é simplesmente ler a palavra. É diferente de ler a palavra. Porque ler a Bíblia como livro, qualquer intelectual ou pessoa simples que saiba ler, lê. Nós conhecemos, mundo afora, pessoas simples ou acadêmicos que podem falar várias questões da Bíblia, até fatos históricos, e debater conosco os prós e os contras, o que eles acham desse de achar. Podem até acreditar nas histórias apenas como histórias. Mas quando fala purificado do coração e lavado, fala exatamente do batismo. Fui separado para Cristo. E não é simplesmente o batismo como um rito que acontece aqui, naquele dia, efetivamente, do batismo. Seja por aspersão, imersão, não vem ao caso agora. Não é o nosso assunto. Mas é esse símbolo em diante. Esse batismo continuar na nossa vida, desde aquele dia que fomos literalmente batizados aqui, visivelmente na igreja, mas demonstrarmos isso mundo afora. Mas só tem uma coisa possível de manter isso em nós, é a palavra de Cristo, e não apenas uma leitura, como alguém que está correndo, acorda correndo, toma aquele cafezinho e... Alguém que conhece a palavra, tem a palavra em seu coração, de fato. Não apenas como norma, como se fosse uma simples regra de trânsito. Porque norma e regra de trânsito são coisas chatas, não é verdade? Quem gosta de que norma de trânsito aqui é só o pessoal da CET. A gente também tem que gostar porque para botar ordem, né? Porque tem tanto barbeiro aqui, né? Mas a lei serve para botar ordem, graças a Deus. Mas a Bíblia não é só regra, não é norma, não é só manual de carro, que a gente nem lê, né? Manual de carro é aquela coisa que ninguém lê. Só quando dá um problema no carro que a gente vai lá no manual para saber que luzinha é aquela que acendeu. Está igual alguns crentes, né? Acendeu alguma luzinha aqui na vida, algum perrengue, como diz lá no Rio. Vamos procurar aqui na Bíblia... Aqui no manual, essa luzinha que acendeu. Deixa eu ver onde está. Vamos procurar o pastor para aconselhar. Não, a Bíblia tem que ser alimento, pão diário. Só assim seremos mudados. Então, como nos aproximamos de Deus? Coração sincero, plena certeza de fé, coração purificado e o corpo lavado, pela palavra e pelo sangue de Cristo. 23. Os irmãos podem ler, 23. Guardemo-nos. E também podemos fazer diante disso, como devemos aproximar de Deus, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, melhor dizendo, que acabamos de falar. E o que fazemos então diante disso? Em último lugar, o texto fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Manter a nossa confissão é um termo
equivalente à nossa homologar, né? É homologar a confissão, no termo original. Quando a gente entrega o documento, tem aquele carimbo, né? Homologou algo. Você declarar, dizer, às vezes era dizer em alto e bom som, uma regra, uma lei, um fundamento. Declarar realmente, verbalmente, ou homologar um documento. Mas o que? A confissão da esperança. Por que o escritor estava escrevendo isso na época, irmãos? Porque muitos cristãos conversos naquela época estavam se desviando desse caminho, do véu que foi rasgado das obras de Cristo para um caminho antigo. Muitos queriam voltar aos antigos rituais judaizantes, a fórmulas, a dias, a guardar isso, guardar aquilo, faz isso, não faz aquilo outro. Posso, não posso? E pior, estavam fazendo isso, incentivando outras pessoas a fazerem também. Estava sendo má influência a outros. A voltar às velhas práticas. Ou seja, anulando o poder e a obra de Cristo. Colocando Cristo e mais alguma coisa. E muitos estavam deixando a fé. Porque estavam sendo perseguidos também. Estavam tendo seus negócios, sendo privados dos seus negócios. E quando fala que manter a nossa confissão da esperança, fala do futuro, porque eles também estavam sendo perseguidos. Então essa frase, manter, guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, é uma frase que passa por nós assim, muito leve. Mas imagine a situação daqueles conversos. De um lado, pessoas, olha, Cristo não é bem assim não, você precisa fazer mais algumas coisas, voltar às velhas práticas. E, por outro lado, perseguição, dificuldades. Então, essa frase é muito forte para o leitor da época, porque muitos estavam saindo dos caminhos do Senhor. Vocês devem conhecer inúmeros casos assim. Eu conheço pessoas chegadíssimas a nosso convívio, ao meu convívio, na nossa família, que eram grandes pregadores, grandes ensinadores até da palavra, e hoje estão num caminho assim, inacreditavelmente diferente, em outras religiões, outros costumes, e pior, a sua família foi levada a isso também. Conheço grandes pregadores, ensinadores, até ministros de música, assim, nessa situação. Pessoas que eu convivia quase que diariamente, estávamos sempre juntos, coisas que a gente caiu o queixo. Pessoas que estão no seu 50º casamento e acham que está tudo bem. E pior ainda, tem igreja aceitando isso. Muitas igrejas aceitando essas condições, como que se dizendo aqui, nessa época aos hebreus, um pouquinho de Cristo e um pouquinho dos meus rudimentos, ou rudimentos do mundo. E quando o apóstolo, ou quando o escritor fala, guardar a nossa confissão, é em meio à tribulação, à perseguição, as pessoas dizendo, olha, Cristo, não basta só Cristo, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, chega de perseguição, você foi criado para ser feliz. Sim, é verdade, feliz em Cristo. E ele fala, mas por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Ele é nosso sumo sacerdote. E o versículo 24, que nós não lemos, mas quando o escritor diz, consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, ele escreveu isso exatamente pelo mesmo motivo. Porque além das pessoas estarem colocando esse fardo, esse jugo para si mesmo, minimizando a obra de Cristo, estavam influenciando a outras pessoas ao mesmo pecado. Estavam esfriando a fé e fazendo com que outros esfriassem a fé. Enfim, irmãos. Por isso que ele escreve aqui no versículo 25, concluindo, o que alguns
podem entender melhor agora, diante dessa breve exposição do texto da palavra de hoje à noite. Podemos entender melhor o que fala em Hebreus 10, 25, quando o escritor diz: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Olha só o costume. Façamos antes admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, o dia que Cristo virá em glória. Ele escreveu esse texto, entende, irmãos? Não é porque está dizendo que vocês, pregando uma construção de um templo dominical, ou qualquer que seja, não estava dizendo só, simplesmente assim, de maneira simplista, como tendemos a achar hoje. Não faltem aos cultos. Ele não estava escrevendo assim, simplesmente. Você não pode faltar ao culto, viu? Se faltar ao culto, vai cair uma chama de fogo, vai ser consumido igual os profetas de Baal. Esse versículo 25 não foi de acusação, como nós entendemos hoje. Não estava falando assim, olha, colocamos um relógio de ponto ali, você não pode, todo domingo você bateu o ponto ali. Esse versículo não foi escrito nesse sentido. Foi exatamente diante disso que nós expusemos nessa noite. Porque o fato da igreja estar sendo espalhada, numa época que não existia locais certos de reunião, uma época que não existia telefone, qualquer outro meio de comunicação tão eficiente, a igreja, muitas vezes secretamente espalhada, o único jeito que eles tinham de manter viva a fé, incentivando algum outro, aconselhando em meio à perseguição, dificuldade, exortando no sentido de colocando a pessoa para cima, olha, Deus, vamos guardar firme a esperança, porque Ele é fiel. Era exatamente a reunião, uns com os outros. Então, esse conselho do escritor foi um conselho importantíssimo, numa época que não existia o que nós temos hoje. Hoje a gente tem Bíblia, tudo que é língua, e tradução, e modelo, transmissões de culto. Naquela época não tinha nada disso. Então, diante dessa palavra, Cristo morreu, ressuscitou. E é isso que o apóstolo, ou que o escritor fala para nós. Cristo ressuscitou, e daí? O que fazemos? Então, em vista do que Cristo realizou por nós, nós temos, primeiro, aproximemo-nos com confiança. Aproximemos diante de Deus com confiança. Mantenhamos a confissão e a esperança cristã. E, por fim, ajudemos uns aos outros a confissão dessa esperança em Cristo Jesus, o único, novo e vivo caminho. Amém. Senhor, fala conosco mais e mais, continua nos enchendo de Ti, Pai, segundo a Tua palavra, a Tua vontade. O Cristo que é vivo, que está vivo entre nós, Pai, que não é um caminho, mas é o único caminho, Pai, é a porta. E não deixemos nosso eu, nossa soberba, querer agregar algum fato à simplicidade e ao poder do Evangelho e da obra de Cristo na cruz, que é completa, suficiente e consumada, Pai. Fica com a Tua igreja, faz-nos crescer mais e mais em Ti, segundo o Teu poder que opera em nós e na Tua igreja aqui reunida. Amém. E a igreja pode colocar de pé mais uma vez.